Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Titular absoluto das notícias e da informação, Paulo Brito. A coragem de dizer a verdade. Paulo Brito, esse cara sou eu. Alô, amigos, senhoras e senhores, muito boa tarde. Já estamos a postos aqui, iniciando a nossa caminhada informativa para mais uma edição do programa Paulo Brito, correspondente à quarta-feira, dia 20 de maio do ano 2020. Hoje, a nossa homenagem, o nosso respeito, a admiração, o aplauso para o técnico de enfermagem, que nesses dias de muitas dificuldades executa com muita categoria, com muito amor, toda a sua atividade. Parabéns aos técnicos de enfermagem. Esse programa tem a direção minha, Paulo Brito, que sou eu mesmo, Departamento de Jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, Departamento Jurídico, doutora Érica Apolinário, e Escritório Contel, através do Dr. César, na Maestro Antônio Passarelli. Participação especial e montagem e direção técnica de Débora Rayane Barbosa. Participação especial de Jorge Luiz de Brito, direto da capital paulista. Repetindo, hoje, dia 20 de maio de 2020. Esse programa aqui tem o investimento, o apoio de Engeune Engenharia, Dr. Sérgio, Dr. William e Dr. Rochinha. Birigui Piscinas, tudo em piscinas melhor para você. Morena Móveis, são 4 lojas, 2 em Birigui, 2 em Araçatuba Valentina Móveis. Um presente todo especial de IOB, Instituto de Óleos Birigui, Lalo Calçados e Esportes. Biritur, Birigui Turismo e Viagens, um presente todo especial do Empório Biju. E conosco, a sua participação é muito importante. Por essa e outras razões, muito boa tarde, senhoras e senhores. Destaques do programa de hoje que você vai acompanhar. Capital paulista, hoje é feriado Dória. Lá de São Paulo, Jorge Luiz Brito traz todo o aspecto como o paulistano está enfrentando aí essa possibilidade de ter aí mais um dia de descanso. Destacando também que o vereador Cal abriu a boca no trombone ontem em sessão de Câmara, realizada pela 3ª vez desse mês. O Cal disse que até assessor de vereador critica vereador e disse que os partidos não são tão sérios como se imagina. Destacando também, pastor Reginaldo retirou um projeto que fazia a obrigatoriedade de uma dedagem em todos os modos aí, a colocação do telefone da empresa. A atriz, a consagrada Regina Duarte, pediu para sair. Ela foi demitida hoje de manhã. O presidente Bolsonaro fará um pronunciamento hoje. Expectativa é de um panelaço. Destacando também outras manchetes com Débora Rayane trazendo todas as informações já. Portanto, senhoras e senhores, um abraço, bom dia. Desculpe, estamos a postos. Destacando também aqui no programa de hoje a andança dos vereadores da Câmara Municipal de Birigui que mudaram de partidos. Nós temos também aí a participação de Lídia Nagli, direto da capital paulista, entrevistando a futura ministra da Saúde. Nós temos uma participação e uma comemoração muito importante. Esse ano, senhoras e senhores, a indústria de Guaraná, a indústria de bebidas Vendranelli, do nosso querido Antônio Carlos Vendrano Carlito, o tradicional, gostoso Guaraná Paulistinha, está comemorando 50 anos. Isso é motivo de comemoração. Levanta um Guaraná Paulistinha para festejar os 50 anos e já você conhece o que é o poderio dessa empresa. Nós temos também aí, senhoras e senhores, alguns destaques que estão chegando e que vão chegar e que vão servir de alento. A coronavírus continua naquela expectativa de um balanço geral. Um monomotor acabou caindo, ocasionando a morte de um piloto
de nome, renome e de tradição dentro da aeronáutica. Nós temos assuntos importantes para serem comentados com você. Por essa razão, nós queremos aproveitar a oportunidade também para agradecer a sua audiência. Compartilhe com o nosso programa. Você pode acompanhar o nosso programa acompanhando no Face Paulo Brito, revista A Realidade Regional. Também no YouTube, Paulo Brito no ar. E o nosso 997-33-1210, 997-33-1210, para você dar a sua opinião e falar a respeito do andamento do nosso programa ou qualquer tipo de pergunta. Esta tarde nós estaremos participando, atendendo um convite todo especial do presidente do Bandeirante Esporte Clube, Ademir Werner Oliveira. Nós estaremos participando lá no estádio Pedro Marim Berbel, da Rádio Leão, da Rádio Beck, de uma entrevista onde também ao nosso lado estarão outras personalidades também do esporte. A equipe liderada pelo Ademir, com o Murilo, com o Jansen Júnior, e enfim, nós estaremos lá, agradecemos o convite, a participação. O presidente do Bandeirante Esporte Clube, Ademir Werner Oliveira, mandando um recado dizendo que no próximo dia 26 agora, a Federação Paulista de Futebol vai fazer uma conferência e através dessa conferência decidir a situação do futebol. Portanto, dia 26 agora, uma conferência entre a Federação Paulista de Futebol e as equipes que participam aí do grupo da segunda divisão, entre elas o Bandeirantes, a Associação Esportiva Araçatuba, o Tanabi e demais equipes. Portanto, dia 26, uma prática definição da situação. Aquele tradicional, né? Para ou continua. Nós queremos destacar direto da capital paulista a participação do nosso filho Jorge Luiz de Brito. Ele traz aí a situação desta quarta-feira de muita movimentação no estado, mas na capital um descanso. Jorge Luiz de Brito, boa tarde, Jorge. Fala, Paulo Brito, boa tarde para toda a sua equipe, boa tarde para todos aqueles que estão assistindo você, né, nesse novo formato de Facebook e de YouTube, nesse novo formato de comunicação. Eu estou falando aqui de São Paulo, gostaria de falar um pouquinho sobre esse feriado que foi implantado aí pela Prefeitura e provavelmente o Governo do Estado também na segunda-feira. O feriado relâmpago, um feriado que foi anunciado há menos de 2 dias, né? E já está rolando a partir de hoje. Na minha opinião, é um feriado que não muda muita coisa em relação a quem está e quem não está dentro de casa, até mesmo porque algumas repartições abrem, né? Por exemplo, banco, postos de gasolina, supermercado. Então, assim, esse tipo de comércio, né? Esse tipo de necessidade continua funcionando. Postos de saúde, por exemplo, né? Então, assim, continua funcionando. E São Paulo é uma cidade que tem várias cidades ligadas a São Paulo, que é a grande, que a gente fala aqui, que é a grande São Paulo. Tipo Guarulhos, São Bernardo, né? O ABC é muito grande. Algumas cidades praianas, algumas cidades de regiões mais próximas. Então essas cidades estão todas funcionando. Essas cidades não são feriados. Então, praticamente aqui, na minha opinião, não vai mudar muito. Vai mudar sim para a economia. Aí eu concordo. Quanto mais, aí eu sou a favor, quanto mais antecipar feriados, né? Quanto mais houver essa antecipação de feriados, eu quero dizer, a gente fica livre deles provavelmente para o segundo semestre, quando tudo pode começar a voltar ao normal. Aí é importante, aí eu vejo vantagem, ok? Queria falar isso, queria te mandar um grande abraço, saudades aí de todo mundo, né? Um abraço para todos aqueles novamente que estão assistindo, é muito importante compartilhar, estamos compartilhando, né, o seu programa, e cada vez mais está tendo mais audiência, mais gente assistindo, mais gente comentando e mais gente falando das brilhantes aí entrevistas, né? Na brilhante condução desse programa que você faz. Ok? Se cuida, tudo de bom, boa tarde. Filho Jorge Luiz de Brito trouxe direto da capital paulista as informações concernentes a essa quarta-feira, e com participação especial dele. Em G1 Engenharia, direção do Dr. Sérgio William e do Rochinha, uma empresa totalmente de Birigui,
fazendo construções em toda a parte. Um dos orgulhos da Engeuni é a construção do cartódromo Speed Park aqui em Birigui e vários empreendimentos, edifícios também construídos pela Engeuni Engenharia. Se você está com problema aí de piscinas, nada melhor do que a Birigui Piscinas. Se você precisa de artigos para a piscina, você tem aí em Birigui Piscinas. Birigui Piscinas, muito mais em piscinas, muito mais para você na Avenida Euclides Miracaia. Biritur deseja a você uma excelente quarta-feira. Biritur, Birigui Turismo, com toda certeza. Assim que ela retornar às atividades, os passageiros aí terão tranquilidade nos seus respectivos passeios. Viagem e turismo é com a Biritur. Lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença, Morena Móveis. Em Araçatuba tem também a Valentina Móveis. Nós queremos destacar também, senhoras e senhores, na nossa caminhada informativa, que a ex-secretária da Educação, a Regina Duarte, global por sinal, convidada especialmente pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar esse importante cargo, ela acabou não se entrosando com os demais, não era, lógico, a área dela, e por falta de um entrosamento maior, ela acabou pedindo demissão, o que foi aceito pelo presidente Jair Bolsonaro. Está para ser discutido amanhã, quinta-feira, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e ela deve dar a decisão do projeto de lei do governador o João Dória, do qual ele pede que também no estado de São Paulo o feriado de 9 de julho seja antecipado agora para o transcorrer desses dias. Por essa razão, depende única e exclusivamente da aprovação dos deputados estaduais. Entre os deputados estaduais, os deputados da nossa região, destaque para o biriguiense, o deputado Roque Barbieri, para o Itamar Borges e para o Carlo Pinhatari, de Votuporanga. São os deputados bastante conhecidos aqui, como também conhecido é o Cauê Macris, e filho do Vanderlei Macris, muito ligado ao ex-vereador José Firmino Grosso. A andança dos partidos políticos rodou a Câmara Municipal de Birigui. Com exceção do PTB e do PT, alguns vereadores mudaram de partidos. Você vai conferir na sequência do nosso programa. Mandando um abraço muito grande, um abraço especial para você que nos acompanha aí, compartilhe o nosso programa. 50 anos do Guaraná Paulistinha. É uma festa bonita, o Carlito tem que comemorar, e comemorar com muita alegria, porque afinal de contas é uma das empresas mais tradicionais aqui em Birigui, que é o Vendranelli e Vendrame. O Carlito aí tem essa alegria de festejar 50 anos do Guaraná Paulistinha. Vamos comemorar? Vamos mostrar a potência dessa indústria?
acompanhou aí a produção da indústria de bebidas Guaraná Paulistinha. Um abraço todo especial para essa grande empresa, esse ano comemorando 50 anos. Compartilhe com o nosso programa e isso nos envaidece muito. Um abraço todo especial para a Heloísa, a professora Heloísa Giannichini, que nos prestigia sempre com sua audiência, o Gil e a Luciana, lá em Buitama, nas proximidades do Rio Tietê, junto com o Petisco, no nosso programa. Muitas pessoas estão compartilhando e mandando um abraço e nós agradecemos carinhosamente. Daqui a pouquinho a Débora faz aí um balanço geral dessas pessoas que estão conosco aqui. Empório Biju, muito mais para você. No Empório Biju você tem muitas novidades. Aproveite aí, faça suas compras aí de perfumes, bolsas, bijuterias, tudo que o Empório Biju oferece para você. Só ver as páginas do Empório Biju e ela mandará entregar imediatamente aonde você estiver a mercadoria que você escolher. Empório Biju, está lá a Patrícia e a Heloísa acompanhando o programa Paulo Brito. A Câmara Municipal de Birigui teve sessão ordinária ontem. Você vai acompanhar o balanço geral. A Débora Rayane Barbosa traz essa reportagem, as matérias do dia. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Começando hoje com as diretrizes que foram aprovadas para o orçamento de 2021 na Câmara. O projeto deve voltar ao plenário para segundo turno de votação. 4 das 5 matérias que compunham a ordem do dia da sessão ordinária realizada ontem receberam aprovação entre os parlamentares. O único item não aprovado foi uma proposta retirada de tramitação a pedido do próprio autor. É o caso do projeto de lei de iniciativa do vereador Pastor Reginaldo, que previa a colocação de adesivos com o número de telefone da empresa responsável em motos de serviços de entrega e mercadorias. O parlamentar manifestou interesse em debater melhor o assunto junto aos prestadores desses serviços. Já na sequência, o governo federal muda o protocolo e autoriza hidroxicloroquina para casos leves de Covid-19. O ministro interino da Saúde assinou nesta quarta o novo protocolo para ampliar a recomendação do uso da cloroquina por pacientes do novo coronavírus. Apesar da falta de comprovação científica da eficácia do medicamento, o remédio poderá ser usado a partir do primeiro dia de sintomas da Covid-19. A mudança era esperada desde que ele assumiu a pasta após a demissão de Nelson, na semana passada, entre outros motivos, por discordar de Bolsonaro quanto ao protocolo da cloroquina. A nota informativa apresentada ao presidente Jair Bolsonaro na terça-feira autoriza o uso para pacientes que apresentarem os primeiros sintomas de Covid-19 e procurarem postos de saúde. O médico terá liberdade para o uso e os pacientes que aceitarem fazer o tratamento com a cloroquina terão que assinar um termo de consentimento. Na manhã desta quarta, o presidente havia usado a conta que mantém no Twitter para confirmar a adoção do novo protocolo. Agora no plantão de polícia, jovem morre afogado no Tietê. Os bombeiros de Araçatuba localizaram na manhã desta terça-feira o corpo de Fernando Teodoro Santana, 30 anos, morador em um condomínio de apartamentos na rua Pedro Jansen. Ele se afogou no rio Tietê na noite de segunda-feira. De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado por volta das 10 horas em um trecho do rio próximo ao condomínio Itapuã, em Santo Antônio de Aracanguá. A informação passada à polícia foi de que a vítima estava nos fundos do rancho Monte Carlo, onde teria ido para nadar. Porém, durante a diversão, Santana teria passado a pilotar um jet ski, tendo 2 amigas como passageira. O veículo aquático teria virado durante o passeio e a vítima desapareceu ao cair na água. Homem baleado na Santa Casa sofre nova tentativa de homicídio. O seringueiro de 30 anos que foi baleado enquanto estava internado na Santa Casa de Araçatuba em janeiro deste ano foi alvo de nova tentativa de homicídio. O caso aconteceu em abril, na cidade de Pereira Barreto, onde a vítima estava residindo, mas não houve feridos. Segundo o que foi apurado pela reportagem,
Ao todo, foram expedidos 24 mandatos de busca e apreensão e outros 11 mandatos de prisão, todos cumpridos. 7 pessoas foram presas, pois contra algumas delas havia mais de um mandato de prisão em aberto. Os mandatos são referentes a 4 inquéritos policiais em andamento, um deles com relação à tentativa de homicídio contra o seringueiro. A ação envolveu 70 policiais civis, 18 viaturas da Polícia Civil e um drone tático. O atentado contra a vida do seringueiro aconteceu na tarde de 20 de abril. Ele contou que na ocasião pararam 2 veículos na frente da casa dele, onde ele estava morando em Pereira Barreto, dos quais desceram 5 homens que passaram a atirar contra o imóvel. Eles não foram localizados e quando os policiais retornaram à residência, o seringueiro e a companheira dele haviam deixado o imóvel. E aí, chegando mais uma notícia quentinha. TCE de São Paulo julga irregular a contratação de 780 temporários na Prefeitura de Birigui. Maioria dos cargos é da Secretaria de Educação, cujos processos seletivos ocorreram entre 2017 e 2018. O processo do tribunal traz a lista com todos os nomes contratados pela Prefeitura por meio da modalidade em 2018. São auxiliares de serviços gerais, educador auxiliar de oficina curricular, educador de creche, eletricista, professor de jovens e adultos, professor de educação especial, professor de educação infantil, professor auxiliar, professor 1 e 2 e técnico em agrimensura e técnico agrícola. Conforme o relatório de fiscalização, houve recorrentes contratações temporárias em números exorbitantes, configurando necessidade permanente da Prefeitura em suprir a falta dos profissionais do quadro efetivo, o que caracteriza inobservância da Constituição Federal, mais precisamente do trecho que prevê contratação por concurso público na administração pública direta e indireta. A Prefeitura também teria sido reincidente no descumprimento de recomendação do TCE São Paulo, no sentido de readequar o seu quadro de pessoal às reais necessidades do município. Foi detectado ainda acúmulo irregular de cargo público por uma contratada admitida em 5 de março de 2018 para o cargo de professor auxiliar, sendo que a mesma ocupa cargo efetivo de agente de organização escolar junto à Secretaria do Estado da Educação. Por fim, o relatório aponta a extrapolação do limite prudencial de 95% da despesa com pessoal, em desconformidade com a LRF número 3º do quadrimestre dos exercícios 2017 e 2018. Portanto, senhoras e senhores, o Tribunal de Contas do Estado tornou-se irregular a contratação dos temporários e é claro e objetivo que a Prefeitura deve recorrer dessa decisão. Com a palavra aí o secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Glauco Peluso Gonçalves, em relação a essa notícia do Tribunal de Contas que chegou há poucos instantes atrás aqui na nossa linha de jornalismo. Queremos lembrar, senhoras e senhores, que nos prestigia com sua audiência e isso nos envaidece muito, a Cris e a Andréia. A Cris e a Andréia são secretárias e estão atendendo lá na Mundial, do nosso querido Rodrigo e da Márcia. Portanto, a Cris e a Andréia, o nosso melhor boa tarde e um abraço muito especial. Queremos lembrar também que o Empório Biju, a Patrícia está a postos lá, e uma campanha muito bonita, idealizada por ela e toda a equipe que está junto com ela. Eles têm um grupo aí de prestação de auxílio às pessoas mais necessitadas. O trabalho é violento, corre o dia todo, muitas e muitas pessoas aí que estavam na necessidade de serem socorridas, estão sendo socorridas por esse grupo da Patrícia, do Tiago, da Heloísa e da turma toda lá, que estão aí arrecadando roupas, arrecadando peças para serem distribuídas à população que necessita e por essa razão, parabéns. Queremos destacar também, senhoras e senhores, que chegou há poucos instantes a informação de que a Regina Duarte tinha sido demitida. Não, a informação é de que ela teria pedido aí o seu afastamento. Nos prestigia com sua audiência, isso nos envaidece muito. As seguintes pessoas, a Débora vai dizer aí o nome das pessoas que estão nos prestigiando com sua audiência e nós agradecemos. Wilson Cristóvão, mandando um parabéns. Erasmo Braga, mandando um olá. José Roberto Sapinho, bom dia. Marcelo Brito, mandando um boa tarde, pai.
César Pontaroto também acompanhando a gente, Moacir Moreira, Jair Silva, Diogo Sobreira e Edivaldo César Brito. Agradecemos carinhosamente a essas pessoas o envio do nosso abraço aqui, complementando aqui também o Edson Fumaça, o nosso querido Edson Fumaça, aí, um abraço muito especial para ele, o Cláudio Furlan, a turma da SM Refrigeração, um abraço para eles, para o Daniel, o Silvio, o Levi, nosso Levi, abraço todo especial, o Todd, conosco aí, o Odair Carrasco, obrigado Odair aí, o Rogério e a Cirlei lá na capital paulista, e com um abraço muito especial a essas pessoas que nos prestigiam aí. A Luxe Tecidos e Confecções e a Luxe Jeans tem muito mais para você. Nós estamos aqui, lembrando, compartilhe o nosso programa, isso nos envaidece muito. Lembrando que hoje à tarde nós estaremos lá na Rádio Leão, na rádio do Bandeirantes Esporte Clube, batendo um papo, conversando a respeito dos assuntos ligados ao nosso querido e estimado Bandeirantes Esporte Clube. A Câmara Municipal de Birigui teve sessão ordinária ontem. Completou-se a terceira sessão do mês, presidida pelo Felipe Baroni Brito. Todos os vereadores estiveram presentes na sessão. O que, sem dúvida nenhuma, já alocado pela Débora, todos os projetos foram aprovados, com exceção da retirada do projeto chamado Dedo Duro, projeto do pastor Reginaldo, que fazia com que fossem colocados aí nas motos os adesivos dos telefones das empresas a cuja participante motociclista pertencia. E esse projeto, merecendo aí uma atenção maior, ele foi retirado da pauta da discussão pelo próprio autor do mesmo. Uma sessão onde vários vereadores fizeram uso da palavra, a grande maioria. O Pedro Piacente, pai do nosso querido Odair da Monza, ele foi agraciado, foi homenageado aí seu nome a ser colocado na inauguração do prédio que será construído entre o Tereza Maria Barbieri e o Rony Alves Palma, da base da Polícia Municipal. A base da Polícia Municipal terá o seu prédio próprio a ser construído pela Prefeitura Municipal de Birigui e, quando entregue à população, levará na placa aí a homenagem a Pedro Piacente, bastante merecida. Todos os vereadores aí presentes falaram a esse respeito. Havia uma lei do próprio vereador Vadão da Farmácia que impedia que nomes fossem dados às autoridades antes da 80% dos prédios serem concluídos. Os vereadores não acataram essa decisão e, com 2 abstenções, eles acabaram aprovando a homenagem a Pedro Piacente. Importa se a lei existe ou não existe, o que importa é que o homenageado Pedro fazia jus a esse merecimento. Parabéns. Mas o que chamou também a atenção nossa, um abraço para o Buchara, grande Buchara, que nos prestigia sempre com sua audiência, isso nos envaidece muito, foi o pronunciamento feito pelo vereador, o Cláudio Barbosa. O Cláudio Barbosa, do PSB, ele mudou de partido, mas ele pertence ao PSB até a conclusão do seu mandato. E ele fez um pronunciamento lá bastante rígido, porque, segundo ele, estão usando a internet, estão usando aí pessoas para criticar o trabalho dos vereadores, dizendo não vota nesse vereador, não vota nesse partido, e ele acabou dando aí um toque no seu comentário, dizendo que tinha assessor de vereador. Assessor de vereador é aquele que é contratado pelo próprio vereador para exercer a função de trabalho do vereador e é remunerado pela Câmara Municipal de Birigui. E o Cláudio Barbosa, mais conhecido como Cal, disse que tem assessor de vereador falando mal dos vereadores. Quer dizer, é uma colocação aí que ele diz ainda que, se precisar, ele fala os homens. Vamos ouvir então primeiro o que o Cláudio Barbosa disse? Tem gente aí soltando nas internet aí, os partidos, né? Os partidos políticos aí, não votam naquele, não votam naquele, mas todos os partidos políticos, tem gente ruim, mas tem gente boa também. Tem gente boa também, entendeu? Tem gente ruim e tem gente boa também nos partidos políticos. Não é que o Dória está acabando com o nosso Brasil, Estado de São Paulo, o Ferrari é um cara ruim do PSDB, é um cara bom também. Tem vereador ruim no partido, mas tem vereador bom também. Tem cara de caráter também. Não adianta meter o pau nos partidos, não. Então não adianta as pessoas querer jogar
a população contra os vereadores aqui. Não adianta. Você entendeu? Tem muita gente boa nos partidos sim, mas tem muita gente ruim também, que não vale nada. Onde tem formiga, dá em todo lugar, e dá vagabundo também. Você tem que saber o que põe na internet aí. Tem que saber o que põe na internet. Não adianta jogar os vereadores contra a população de Birigui, não. Aqui é tudo igual, aqui ninguém é melhor que ninguém. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Aqui ninguém é melhor que ninguém, não, na Câmara Municipal de Birigui, não. Então não existe essas conversas, não. Que não vota naquele partido, não. Não existe, não. Não existe. Cada partido tem as pessoas boas, sim. Tem as pessoas boas. Tem as pessoas ruins também. Só que eu te garanto, tem mais pessoas boas do que pessoa ruim. Agora o nego fica soltando na internet, não vota naquele, não vota naquele. Que vai provar, é a eleição YouTube que vai provar quem vai votar aqui, quem não vai votar. Não adianta jogar os vereadores contra a população de Birigui, não. Nós tá no mesmo saco, todos os vereadores aqui. Aqui ninguém é melhor que ninguém, não. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Aí nego fica socando na internet, não vota naquele partido, no outro. Que partido que é bom? Mostra um partido que é bom. Que partido que é bom? Então não adianta falar não, gente. Não adianta não querer meter a pau nenhum não, jogar os vereadores não, contra a população de Birigui não. Esse não vota mais, esse não vale nada, não vota naquele partido. Tem pessoas ruins, mas tem pessoas boas sim. Tem mais boas do que ruins. Onde tem formiga, tem vagabundo também. Tem assessor aqui, metendo os pau nos vereadores aqui. Tem que ter um pouquinho de responsabilidade, um pouquinho. É assessor de vereador, não fazer essa palhaçada que está fazendo. Jogando os vereadores contra a população. Aqui todo mundo é igual, aqui ninguém é melhor que ninguém aqui não. Estamos 16 homens e uma mulher aqui. Ninguém é melhor que ninguém. Então tem que respeitar o que põe na internet. Não adianta me queimar não, que aqui ninguém me queima não, rapaz, eu trabalho. Aqui tem trabalho prestado. Agora o nego vem falar isso aí pra mim, rapaz, colocar na internet, não votar no partido. Tem que saber o que fala. Prova na urna. Só provar na urna. Rapaz, tá aqui, tem que ter respeito com os vereadores. Não auto-ataca da vereadora, não tem que ter respeito. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Onde tem vagabundo, tem formiga também. Agora o nego vem falar o quê? Prova na urna lá, prova na urna, volta. Volta. Tem que ter trabalho prestado, rapaz. Na tua internet não ganha política só não. Tem que fazer, provar. Não meter o pau nos vereadores aqui não. Que aqui somos uma família. Somos uma família. Então tem que respeitar o que fala assim. Dória, tá acabando com o estado de São Paulo? Tá. Não vou falar que o Ferrari é um cara ruim não, é um cara bom também. Todos os partidos, me mostra um partido bom no estado de São Paulo, me mostra um. Então, gente, os até assessores aqui que estão jogando contra os vereadores na internet. Tá jogando. Mas mais pra frente eu vou dar os nomes aos bois sim, se continuar assim. Vou dar os nomes aos bois sim. Por quê? Nego não tem caráter. Nego não tem caráter, fica soltando aí, nos grupos aí. Esse tem que votar nesse partido. Tem que saber a população, quem está trabalhando. Então ele tem que respeitar aqui. Tem que respeitar os vereadores sim, as vereadoras sim. Ter respeito. Ninguém está aqui por acaso não. Muitos queriam estar aqui. Muitos. Aqui se foi eleito 17. Entendeu? Tem que provar na urna. O nego não respeita não, rapaz. Tem que respeitar. Nós temos que dar exemplo aqui. Tá aí, senhoras e senhores, o pronunciamento do vereador Cucal é bastante sincero no linguajar dele aí, e coloca em evidência aí um assunto que o próprio presidente da Câmara, o Felipe Baroni, deve levantar a questão aí e abrir até uma possibilidade de se apurar, porque ele foi categórico, falou 3, 4 vezes aí que tem assessor de vereador criticando o vereador, dizendo não vota nesse vereador, nesse partido. Se realmente existe aí, o cara é funcionário da casa e trabalha pela casa e critica a própria casa, dá a entender que é mal empregado, que não está obedecendo às ordens de uma hierarquia política, ou seja, defendendo provavelmente o lado dele e criticando o lado do outro. Então o Cal, com muita propriedade aí, teve coragem, foi lá, abriu a boca no trombone, dedou, xingou, criticou, elogiou ao mesmo tempo, mas colocou aí em dúvida aquilo que ele garantiu que vai dizer, que é denunciar quem está fazendo isso, e nós esperamos que o faça. Com a mesma coragem que diz que tem assessor prejudicando o vereador,
falando mal de vereador, com a mesma sinceridade que ele falou ontem, a mesma coragem que ele falou ontem, ele tenha, e eu acredito que ele tem a mesma coragem de fazer toda essa colocação. Pelo menos, senhoras e senhores, dá o aspecto de que o vereador, quando sabe das coisas, tem que falar e não prevaricar. Então, por essa razão, nós fizemos questão de soltar esse pronunciamento. Não foi na íntegra o total aí, porque ainda tem mais tempo, mas o tempo suficiente para que os senhores entendessem a razão desse pronunciamento. Abriu a boca no trombone. Nós vamos em frente aqui com mais destaque, mais pessoas acompanhando o nosso programa. Recebemos o abraço do Ademir Weto Oliveira, o Bizi, cumprimentando a gente e confirmado hoje a nossa presença lá na Rádio Web, a Rádio do Leão, a partir das 5h30 da tarde, 17h30, lá estaremos. Parece que também amanhã nós teremos lá na Rádio Web a participação do prefeito municipal de Birigui, e que, convidado para falar a respeito dos assuntos ligados ao estado de Pedro Marim Berbel, aceitou esse convite e estará lá amanhã nesse bate-papo da Rádio Web, e parabenizamos a equipe que trabalha nesse sentido. Daqui a pouquinho você vai acompanhar um balanço geral da mudança dos vereadores de Birigui para os respectivos partidos que deverão disputar as eleições desse ano. Mas, entretanto, senhoras e senhores, nós temos a Lídia Nagli trazendo aí uma entrevista com a futura ministra da Saúde. Trabalho do YouTube através do meu filho, o Neco, que nos enviou esse trabalho. Obrigado, Neco. Está aí a demonstração dessa atividade dentro do programa Paulo Brito. Boa tarde a todos vocês que cá estão. Estou esperando a doutora Nise Yamaguchi. Temos que falar rapidinho com ela, porque ela vai dar entrevista num canal de TV, mas ela vai nos prestigiar também. Então, estamos aqui. Deixa eu ver se ela já... Deixa eu avisar ela que eu entrei. Tomara que ela venha logo, porque a doutora Nise é muito preparada. É oncologista, é imunologista, tem doutorado em pneumologia, com foco em tratamento individualizado do paciente com câncer. Ela luta pela qualidade de vida, ela tem sido ouvida pelo presidente Bolsonaro, ela tem uma participação muito grande junto à comunidade científica, inclusive internacional. Eu sei que ela está falando, Maria Ângela, eu sei que ela está falando com médicos de várias partes do mundo sobre a hidroxicloroquina. O presidente Bolsonaro vai falar hoje à noite, vai pedir a volta ao trabalho. Já vi um monte de gente falando que vai bater panela aqui nas redes sociais, se organizando para bater panela. Eu não entendo isso, as pessoas não querem voltar ao trabalho. Oi! Olá, tudo bom, Leda? Oi, tudo Como bem, vai? doutora Nise? Tudo bom? Tudo ótimo. Ontem, lá na minha terra, se diz que quando falam muito da gente, a orelha da gente fica quente, né? A orelha da doutora Nise ontem deve ter ficado pegando fogo, porque o dia inteiro a televisão dizia que a senhora almoçou com o Bolsonaro, conversou com o Bolsonaro, ia ser ministra de tarde, ia ser nomeada e tal. E aí? Não, na realidade é o seguinte, eu acho que a gente tem tido uma interlocução importante com relação a todas as questões do coronavírus, mas não só isso. Nós temos uma situação bastante delicada do Brasil com relação a como saímos dessa crise de uma maneira ampla, como darmos segurança aos pacientes para que eles possam ser tratados com hidroxicloroquina, azitromicina e zinco rapidamente, como orientar os médicos e também disponibilizar o medicamento. Então, nós tivemos essa conversa ontem, o Dr. Nelson acabou saindo do Ministério e, naturalmente, agora existe uma discussão sobre quem são os potenciais ministeriáveis, o que é uma responsabilidade bastante grande e que depende também de uma responsabilidade não só técnica, como de gestão e também de interlocução com a população. Eu acho que nós estamos nesse momento com a necessidade de trazermos à população segurança, tratamentos adequados e não só o tratamento, mas também o acolhimento para que as pessoas sintam que elas são atendidas, que elas são cuidadas
por um governo que está pensando no Brasil como um todo, né? Então, o Ministério da Saúde é um desafio porque ele tem que ter uma linguagem interministerial, precisa também convencer parlamentares de que as tarefas estão sendo executadas, precisa trabalhar junto com o CONAS, CONASENS, que são os conselhos de secretários municipais e estaduais, Conselho Nacional de Saúde, quer seja, você precisa estabelecer uma rede, e não só nacional, como internacional, né? Então é isso. Eu acho que a senhora pode estabelecer isso, porque outro dia eu vi uma entrevista sua em que você dizia que estava conversando com médicos americanos sobre hidroxicloroquina. Ontem eu li que 15 países, além do Brasil, e sem contar o Brasil e os Estados Unidos, estão usando o medicamento com sucesso. O que a senhora me diz disso? Essa conversa foi muito boa, porque, inclusive, nós estamos com algumas dificuldades de suprimento da hidroxicloroquina, e esses médicos eles estão fazendo as pontes para que nós tenhamos também a facilidade de conseguirmos mais medicamentos. Uma outra coisa importante é que nos países onde está sendo utilizada, como Costa Rica, Ucrânia, que são países que entraram depois, eles tiveram uma modificação bastante importante do número de pacientes graves. Aqui no Brasil, no norte do Brasil, onde a APV está fazendo também uso desse protocolo mais precoce, e no Piauí, no interior do Piauí, onde uma médica... Floriano, né? Também é uma coisa linda, né? Como nós estamos tendo sucesso nessa estratégia. E por que a gente não usa, então, esse medicamento no Brasil inteiro, no SUS, e não tenta ampliar isso? Esse é o desafio. Eu tenho conversado com várias prefeituras, com vários estados, pacientes também individualmente, reclamando que não estão conseguindo ter acesso, mesmo quando prescrito. Os médicos precisam se sentir mais seguros de que eles podem prescrever, já que já está no Conselho Federal de Medicina a questão de uso em casos leves, moderados e graves. E leves também? Também, né, no Conselho Federal de Medicina também, e são principalmente esses casos que têm uma possibilidade de que venham a ter problemas, eles podem se beneficiar. Nós temos uma coisa bonita, Leda, que é o seguinte, o nosso povo, ele é altamente educável. Você vê que começou agora a questão das máscaras, todo mundo já está usando máscaras. A questão do álcool gel já ficou também corrente na população. É acreditar que o brasileiro consegue, sim, dar conta da pandemia. Nós temos aqui uma tarefa importante, você, eu, toda a mídia, de estarmos ajudando nesse processo de educação da população. Senhoras e senhores, a futura ministra deve ser nomeada Yamaguchi, trazendo uma entrevista Yamaguchi, trazendo uma entrevista aí para a Nádia Nagli, que é bastante conhecida, conceituada jornalista, já foi da Globo e hoje faz esse trabalho no YouTube. Falando em YouTube, é só você acessar programa Paulo Brito no YouTube, Paulo Brito no ar, e você terá aí a nossa programação aí no YouTube, a quem nós colocamos à nossa disposição, o nosso carinho. Lá do Rio Grande do Sul, vem uma mensagem muito bonita. O Oswaldo Batista, é isso? Isso. Oswaldo Batista mandando uma mensagem para nós, ele que é biriguiense, mora lá no Rio Grande do Sul, mandando uma mensagem muito bonita, cumprimentando pelo programa. Um abraço, Oswaldo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela receptividade. E conta com a gente aí, o nosso 997-3312-10 à sua disposição. A andança dos partidos políticos aí já ocasiona na cidade aí uma evolução de muitos nomes prováveis aí, pré-candidatos à Câmara Municipal e alguns pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Birigui. Dessa forma, você daqui a pouco terá um balanço aí político da situação no programa Paulo Brito. Trabalhamos também aqui em nome todo especial do IOB, Instituto de Óleos Birigui, na Avenida São Francisco, 513, 521, à sua disposição, a mais moderna clínica de óleos da cidade, o IOB, Instituto de Óleos Birigui, está lá o Dr. Bengur, o Dr. Rogério e toda a equipe.
o Rodrigo e a Márcia nos prestigiando lá na Mundial com a sua audiência, o Endrigo também da Almada fazendo a menção de que está nos acompanhando. Isso nos envaidece muito. Um abraço para o vereador Eduardo Dentista. O Eduardo Dentista nos prestigiando aí com sua audiência, isso para nós é muito importante. Personalidade 2019, nós entregamos aí o prêmio no ano passado aqui no Ibiza Eventos, a importantes personalidades, entre elas nós destacamos esses personagens que os senhores acompanham no programa Paulo Brito. Nós queremos lembrar, senhoras e senhores, que a situação hoje é bastante difícil. O comércio hoje vive aí um drama sem nunca imaginar que isso pudesse ocorrer. E, lamentavelmente, os pequenos aí, diante dessas circunstâncias todas que estão impondo, faz com que a situação financeira de cada um se torne bastante difícil. Há muitas e muitas pessoas aí desabrigadas, muitas e muitas pessoas necessitando, mas esse grupo de apoio, esse grupo de trabalho que realiza esse tipo de apoio aí, tem dado tudo de si para que as necessidades sejam supridas e as necessidades sejam contidas. A esses grupos que realizam esse trabalho, os parabéns de todos nós aqui que produzimos e montamos esse programa Paulo Brito, cuja finalidade, senhoras e senhores, é mostrar fatos, trazer informações e trazer notícias corretas de tudo isso. Nós estamos convidando aí algumas personalidades para participar do nosso programa, já que esse bate-papo se tornou bastante conhecido, bastante apreciado. E essa semana, quinta, amanhã, sexta, nós teremos aí algumas novidades bastante importantes entre os nossos ilustres convidados. Temos aí o prazer de saber que o Munir Djabac, o nosso comandante Munir Djabac, presidente eterno do Aeroclube de Birigui, nos prestigia com seu carinho, com sua audiência. Já qualquer dia destes, ele virá ao nosso programa bater um papo com a gente. E eu dizia aqui que entre a Câmara Municipal de Birigui, alguns vereadores mudaram de partido, outros permaneceram nos seus partidos, já que a lei facultava a mudança de partidos, e isso ocorreu dentro de alguns vereadores da Câmara Municipal de Birigui. Nós fizemos um balanço, lembrando mais uma vez que hoje, até o dia 31 de dezembro, a Câmara Municipal de Birigui será composta por 17 vereadores. 17 vereadores que lá estão e que ficarão até o dia 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro de 2021, uma nova Câmara Municipal será composta e empossada. Entretanto, há uma alteração aí de 17 vereadores que estão hoje, apenas para o ano que vem serão 15 vereadores. Significa dizer, mais uma vez, que 2 vereadores aí já estão aí na fase aí de expectativa, já que dos 17, 2 ficarão sem terem aí os seus mandatos, porque serão apenas 15. O que dificulta um pouco mais é que o próprio quociente, cada partido hoje terá que ter o seu quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É a soma dos votos válidos dividido por 15 cadeiras. Suponhamos que nós tenhamos 66 mil votos válidos para vereador. Pega-se esses 66 mil, divide por 15, dá um total de 4.400 votos, o que é necessário para eleger um vereador. Aquele partido tem que ter esse quociente atingido, 4.400 votos, para fazer um vereador, o que vai se tornar bastante disputativo essa eleição desse ano, que se houver essa eleição, acreditamos que vai haver, porque o ministro Barroso assim o quer. Então, vamos mostrar os partidos. O PT, Partido Trabalhista, o mesmo partido do Lula, ele tem um vereador, o Eduardo Batista, que na eleição passada, nessa eleição que aconteceu, que ele tomou posse, ele teve 995 votos.
Portanto, o Eduardo Batista, o Eduardo Dentista, ele permanece no PT, continua no PT, não mudou de partido e vai buscar a reeleição pelo próprio Partido dos Trabalhadores. O Cidadania é um novo partido que terá também os seus representantes nessa eleição deste ano. E mudaram de partidos e foram para o Cidadania os seguintes vereadores aí. O Odair da Monza disputou pelo PSC. Tá duro de ler, né? O Odair da Monza, ele teve 857 votos. Ele mudou, foi para o Cidadania. O Fabiano Amadeu disputou pelo PPS, teve 685 votos. Ele está no Cidadania. Portanto, o Odair da Monza, o Fabiano Amadeu e também o Andrei Cervelati, que disputou pelo PSDB, o partido do Dória. Ele migrou para o Cidadania, ele teve 749 votos. Portanto, são 3 vereadores da atual Câmara que estão no Cidadania. Somando os votos dos 3 aí, nós chegamos a um total de 2.289 votos. E obtiveram esses 3, o Odair, o Fabiano Amadeu e também o Andrei Cervelati, que estão no Cidadania, mudaram de legenda. No Patriota, senhoras e senhores, apenas o vereador José Luiz Buchala. O José Luiz Buchala, ele era do PRP. O Zé Luiz obteve na eleição dessa última eleição 1.135 votos. É o único com a votação de vereador nos Patriotas, o José Luiz Buchala. Do PSDB, foi para o PSDB o vereador Ferrari, que era do DEM. Ele saiu do DEM por causa daquela questão que o DEM mudou de diretoria, de delegados, e ele se transformou agora como vereador do PSDB. Vai disputar a eleição do PSDB do Dória. E o Ferrari teve 815 votos. Voltando a dizer, senhoras e senhores, que o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que é o partido do deputado Roque Barbieri, o PTB, os 3 vereadores do PTB continuam no PTB. Ou seja, o Leandro Moreira, que teve 1.429 votos, o pastor Reginaldo, que teve 1.595 votos, e o Vadão da Farmácia, que obteve 1.343 votos. A Carla Protetora, que era do PSD, que obteve 2.014 votos, migrou para o PTB. Então o PTB tem, dos atuais vereadores, tem 4 vereadores. O pastor Reginaldo, o Leandro Moreira, o Vadão da Farmácia e agora a Carla. Somando esses 4 vereadores, a votação que eles obtiveram, nós vamos ter um total de 6.381 votos. Se o quociente é 4.400, já faria um vereador, se obtiver essa votação ou mais, e precisaria de mais 2.000 votos para fazer um segundo vereador. Portanto, o PTB com 4 vereadores. O PSD, Partido Social Democrático, que passou agora com um novo colegiado, um novo diretório, tem aí os seguintes vereadores que vão disputar a eleição deste ano. Partido Social Democrático, PSD. Tem o Benedito da Fé, que era do DEM, que teve 1.534 votos. Nós estamos fazendo um balanço geral dos atuais vereadores. O César Pantaroto, que era do PTN, que era o Podemos, obteve 1.038 votos. O Rogério Guilhem, que era do PV, com 817 votos, e completando aqui o Clóvis Batista, que era do PDT, que teve 693 votos e que agora estão aí no PSD, Partido Social Democrático. Então, somando os votos dos 4 vereadores, nós temos um total de 4.082 vereadores. Portanto, a necessidade aí de ampliar essa votação é fato notório e fato que deve ser feito esse esclarecimento. Tem mais aí partidos também. Nós temos aí
a mudança agora no Avante. O Avante é um novo partido, 70, ele tem lá com seus integrantes que vão disputar a eleição pelo Avante, o Paquinha, que era do PMDB, que teve aqui, a votação do Paquinha foi essa mesmo? 1.175 votos. Paquinha então obteve 1.175 votos, está difícil de ler, mas não conseguimos ler. E o Felipe Baroni, que era do PPS, que era o mesmo partido aí anteriormente do Cristiano Salmeirão, e o Felipe Baroni obteve aí 914 votos. Então, são os dois do Avante, o Paquinha, que era do PMDB, e o Felipe Baroni, que era do PPS. E, para completar aqui a última mudança, nós temos aqui no DEM, o DEM que agora passa e tem como seu vereador lá o Cláudio Barbosa, o Cal. O Cal era do PSB, e ele obteve 1.010 votos. E agora ele está no DEM, então são essas as mudanças, essas alterações que nós obtivemos e que estamos informando para os senhores. São 17 vereadores atuais, para a próxima legislatura serão apenas 15. A soma desses votos aí é bastante importante para o eleitor aquilatar a possibilidade da sua votação, porque o eleitor é que decide. Se o eleitor soubesse a força que ele tem, como seria essa força, o eleitor com o voto na mão. Então são esses números que nós mostramos para os senhores, a título de ilustração, a título de informação, porque muitas e muitas pessoas até esquecem aquele vereador que votou na eleição passada e que não acompanha o seu trabalho, pois que nós estamos dizendo aqui. Não é nenhuma crítica não, viu, Cal? É uma ilustração de uma realidade. O vereador tem feito o seu trabalho. Se agrada ou não agrada, a verdade é que ele procura fazer esse trabalho. Agora, o eleitor, sim, o eleitor tem que acompanhar o trabalho, ver a necessidade que fez a população de Birigui em relação ao trabalho desse vereador e justificar se deve ou não continuar fazendo do seu trabalho na Câmara Municipal, dando uma continuidade. Portanto, o eleitor tem aí esses nomes que nós colocamos aí, outros nomes estão aparecendo, vários e vários candidatos aí. Nós temos aí uma lista quase que enorme dos nomes que estão aí buscando a sua reeleição, buscando aí uma votação que possa fazer com que eles continuem lá na Câmara Municipal do ano que vem. Torcemos aí, sabemos o trabalho de cada um, tem trabalho perfeito de vereador, tem trabalho que vereador não divulga, faz, mas não divulga, isso é prejudicial à sua própria reeleição, mas nós estamos nessa torcida. Nos passaram aqui alguns nomes aí, de prováveis nomes que estão aí, que estarão disputando a reeleição. Nós temos visto aí vários nomes, o Edson Fumaça é um deles, o Diogo Sobreira é outro, o Marcos Vinícius também, até me passaram um WhatsApp, que agora não sei se é fake ou não, do Chapéu, dizendo que o Chapeuzinho também é um pré-candidato a vereador. Fácil por merecer, né? Entendeu? Aí pelo menos uma força gritante lá na Câmara Municipal, o Chapeuzinho. Nós temos também o Vitinho aí da torcida organizada do Bandeirante Esporte Clube, o Paulo Davan. Nós temos aí nomes importantes que estão com a professora Hebe Najas Camargo Cervelati, o meu amigo Paulo Biarari. Temos também aí os nomes aí da professora Hebe Najas Camargo Cervelati, que já foi vereadora, já foi primeira-dama também, em 3 mandatos. Nós temos aí vários e vários nomes, tá o Diogo Sobreira, tá a Eliane, que é da promoção social, o Todd, o Paulo Davan, o Marcos Cocada, Marquinhos Cocada também, a relação, o nome dele aparece aqui, diz que não é, mas dá o nome dele, da doutora Osterlane, do meu amigo o Ayrton Manuel, do meu amigo Décio Tatu, do Ilair Eugênio Zago, da Cida Saboto, do Negão do Décio, o Negão do Décio aqui, do José Carlos Salgado, Salgadinho, do Vitinho. Nós temos o nome do Ricardo, do Nipo, do Maé, lá do Jandaia, do Vieira
do Vieira da Farmácia, é bom, né? Tem o Vieira da Farmácia, tem o Vadão da Farmácia, temos também o nome do Maurício, Maurício, está aqui, Maurício marcando o nome dele aqui, o Paulo Biarari, então são nomes aí de prováveis figurantes na disputa eleitoral desse ano. Os nomes que nos passaram aqui, dando conta aí de que também para a prefeitura são pré-candidatos aí o Rafael Zago, pré-candidato aí, Rafael Zago, o Vladimir Antônio Zavanella, junto aí com o Celso Mantovani, prefeito e vice-prefeito. Nós temos o nome do José Firmino Grosso, que junto com o André podem fazer uma chapa. Nós temos aí do Leandro Maffei, que ainda procura o seu vice, é o partido do Marcos Vinícius, do Diogo Sobreira lá, do PSL, o Leandro Maffei. Nós temos aí o Cristiano Salmeirão, que vai para a reeleição sem dúvida nenhuma. E falta aí quem? Falta o nome do candidato do grupo do Borini, que sem dúvida nenhuma é expectativa grande. Quem é que o Borini vai apoiar? Quem é que o Borini vai lançar? Nós fizemos aí alguns convites aí para o Borini se manifestar também no nosso programa. Ele pediu um pouco de paciência, um pouco de calma, não vai se manifestar por enquanto. Nós convidamos já por 3 vezes já o prefeito de Birigui, doutor Cristiano Salmeirão, para vir no nosso programa, bater um papo todinho. O prefeito não disse se vem ou também não disse se não vem. Estamos aguardando aí, talvez não chegou até ele ainda esse convite, aí que não olhou no WhatsApp, não olhou no e-mail lá, esse convite que nós fizemos com o Cristiano Salmeirão, que é uma figura bastante, desculpa, viu, gente? Que é uma figura bastante importante na reeleição desse ano. Débora, vamos embora? Boa tarde, então.